Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É um prazer muito grande poder mais uma vez estar aqui com vocês no canal do pastor Irineu Messias. Quero agradecer a todos vocês que durante o ano de 2021 estiveram conosco acompanhando o nosso canal, todas as mensagens, que espalharam as mensagens para outras pessoas e que eu espero que vocês agora, no ano de 2022, possam fazer a mesma coisa, ou seja, me acompanhem, escutem a mensagem, assistam a mensagem, mas compartilhem com outras pessoas, porque a palavra de Deus tem um poder extraordinário de transformar vidas, de trazer esperança e, sobretudo, preparar os seres humanos para se encontrar com o Senhor, nosso Deus, que, aliás, a palavra de Deus diz em Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E esta palavra, que é universal e, portanto, não apenas dirigida ao povo de Israel, que ali simbolizava todos os seres humanos. Então, essa palavra é para todos nós que devemos nos preparar para nos encontrar um dia com Deus na eternidade. E essa preparação só é possível se for através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que do Calvário libertou-nos da condenação e da morte e abriu as portas da eternidade para que nós pudéssemos viver eternamente com Deus. Somente por meio dele, que é a porta, como ele disse na sua palavra, que ele é a porta. Então, portanto, eu quero agradecer a vocês mais uma vez por vocês estarem sempre aqui acompanhando o nosso canal. Continue se inscrevendo para os que não são inscritos ainda. Quero agradecer aos que se inscreveram durante o ano de 2021, aos que se inscreveram agora nos primeiros anos ou dias do ano de 2022, e quero aproveitar para desejar, ainda dá tempo, né? Um feliz ano novo de muitas bênçãos para todas as famílias brasileiras, para todos meus queridos irmãos, para todos meus amigos e amigas, colegas de trabalho. E também prestar a minha solidariedade aos milhares de brasileiros e brasileiras que perderam os seus entes queridos para essa temível Covid-19. E agora agravada com essa quase epidemia dessa gripe que está levando muitas pessoas às emergências públicas. E é por esta razão que eu comecei fazendo esse vídeo hoje usando a máscara. Vou tirá-la porque eu estou aqui num ambiente isolado, eu apenas e minha esposa, mas para demonstrar a necessidade que nós temos ainda de termos cuidado com a nossa saúde. Cuidado com a nossa saúde e com a saúde dos outros, porque nós temos visto casos de pessoas que, por não se cuidarem, por não se protegerem, terminaram infectando seus parentes e levando-os à morte. Então, portanto, nós não podemos relaxar no cuidado, na higienização, sobretudo no uso de máscara para proteger a nós mesmos e proteger também a quem amamos e proteger ao nosso próximo. Claro que nós temos que ter muita fé em Deus, mas a Bíblia diz também que nós não podemos tentar ao Senhor nosso Deus. E há pessoas, principalmente cristãs, que estão tentando a Deus, né? Fazendo de conta que essa doença não existe e agindo de forma relaxada e até irresponsável, levando as pessoas a correr o risco de se infectarem com essa Covid tão terrível. Para aqueles que ainda não se vacinaram, se vacinem. Para aqueles que tomaram as 2 doses, tomem as 2 doses. E quem tomou as 2 doses, como é no meu caso, tomar o reforço, para que assim possa estar mais imunizado contra essa temível enfermidade. Dito isso, como estou só, como eu disse a vocês, eu vou retirar a máscara para poder me comunicar com vocês. Mas se tivesse eu num ambiente com muitas pessoas, que não é o caso, porque nós estamos, por isso, trabalhando em home office, no nosso trabalho, teríamos todo esse cuidado, não só com a máscara, mas também com a higienização, com álcool em gel e com o isolamento necessário a fim de proteger a quem nós amamos e a quem nós temos carinhos. Então, dito isso,
eu quero convidar vocês para nós meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. E uma palavra que sempre tem me chamado a atenção desses últimos dias e tenho meditado muito, é exatamente na carta do escritor aos Hebreus. Até essa que eu tenho muito meditado e tenho me emocionado muito ao ler esta palavra, porque é uma palavra inspirada pelo Senhor nosso Deus. Uma palavra que esse escritor, ao escrever essa epístola, ele teve todo cuidado em não permitir que aqueles judeus que ainda estavam e queriam, algum deles, se apegarem ao velho pacto que já tinha passado, ao velho pacto velho testamentário, que era um pacto transitório, conforme diz a própria carta aos Hebreus, porque a lei, como diz a palavra do Senhor, ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Uma vez que Cristo veio, ela agora não tem mais a mesma validade que antes. Não que boa parte da lei, dos preceitos passados, não tenha perdido a sua validade. Mas aqueles rituais, evidentemente, perderam a sua validade porque eles tinham prazo estabelecido, como rituais, por exemplo. Os rituais, o sacrifício de animais, a obrigatoriedade de guardar um dia para poder alcançar a salvação ou favor de Deus, tudo aquilo apontava para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Inclusive, o dia de sábado, como Jesus disse, que até do sábado ele era o Senhor, e que o sábado o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado por causa do homem. Então, portanto, as pessoas que têm esse cuidado em guardar o sábado, às vezes guardam para preservar, com alcançar a salvação, estão também de forma equivocada, e oro por ele para que Deus também os esclareça, para que dessa forma não venha querer se justificar diante de Deus pela guarda dos rituais do Antigo Testamento, porque se assim fizerem, estarão incorrendo num grave erro, estão na contramão das Escrituras, porque a Bíblia diz que aqueles que procuram se justificar pela lei da graça têm descaído. Então, o escritor hebreu escreveu essa carta mostrando a superioridade do pacto, do novo pacto, inaugurado em Jesus, inaugurado pelo seu sangue, como ele mesmo disse, este é o novo pacto do meu sangue, para mostrar para aqueles judeus que tinham se convertidos a superioridade desse ministério sacerdotal do Senhor Jesus. Tanto é verdade que esse escritor vai dizer que Jesus é sumo sacerdote não segundo a ordem levítica, porque Jesus nem sequer era da tribo de Levi. Jesus, ele era da tribo de Judá, descendente de Davi. Então, portanto, se ele fosse terreno, ele sequer poderia ser sacerdote, mas ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como bem explica aqui o escritor aos Hebreus. E, portanto, o pacto, o sacerdote de Jesus é muitas vezes superior ao de Moisés, que era transitório, que era sombra dos bens futuros. Então, portanto, essa mensagem serve não só para os judeus que até hoje não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Espero que, se algum assistir isso, possam ler a carta aos Hebreus e deixar que o Espírito de Deus converta os seus corações. Não será a minha palavra que terá esse poder, mas a palavra de Deus, que ela é viva, poderosa e eficaz, como diz a própria carta aos Hebreus, no capítulo 4 e o versículo 12, é que tem o poder de transformar corações. Eu espero que os judeus que porventura estejam assistindo esse vídeo possam se debruçar nessa carta e deixar que o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que guiou Moisés, o mesmo Espírito que orientou Moisés durante aqueles 40 anos, e não só Moisés, mas todo o povo de Deus, como Josué e depois os juízes e os vários profetas do Antigo Testamento, é o mesmo Espírito que quer converter todos os judeus, e não só os judeus, mas todos os homens, a reconhecerem em Jesus o único caminho, em Jesus o único sumo sacerdote, que aliás, ele, somente ele, pode perdoar pecados, e ninguém mais. Há quem se julgue sacerdote, e sacerdote, inclusive, a semelhança
do Velho Testamento, porque no Velho Testamento os sacerdotes aceitavam as confissões dos pecadores, e ao ouvir as suas confissões, exigiam, de acordo com os seus pecados, exatamente que tipo de animal deveriam ser oferecido para serem perdoados ou aceitos por Deus em função do sacrifício daqueles animais cujo pecado seria transferido para aquele animal. Mas só que isso é no passado. Mas há pessoas que querem, que se dizem sacerdote e continuam querendo fazer a mesma coisa do Antigo Testamento, só que esse papel não cabe a sacerdote nenhum mais na terra, mas apenas ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e esse instituído não foi por ninguém da terra, mas foi pelo Senhor nosso Deus, conforme aqui vamos ler no capítulo 5, verso 6, do escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, que diz assim: como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em determinado momento, inclusive, nós até pregamos esse sermão na nossa congregação, explicando e meditando junto com os irmãos acerca desse texto e, sobretudo, destacando o Senhor Jesus Cristo como sendo o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quem era Melquisedeque? Melquisedeque, nós vamos ver ele citado pela primeira vez ali no livro de Gênesis. Vamos deixar aqui na tela, na descrição, a referência bíblica, onde você poderá averiguar ali em Gênesis o aparecimento, o primeiro surgimento de Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Títulos estes, características estas, que cabem perfeitamente também no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando-nos que já ali Deus estava mostrando Melquisedeque como um símbolo, como uma figura, como um tipo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Melquisedeque não teve nem começo e nem fim de dias e nem genealogia, como também mostrou que ele Melquisedeque abençoou a Abraão. Então, portanto, ali estava Melquisedeque simbolizando o Senhor Jesus Cristo, que abençoaria Abraão, que seria posteriormente, lá no capítulo 12 de Gênesis, prometido por Deus, pai de todas as multidões, dos quais aqueles que servem e creem no Senhor Jesus Cristo são filhos pela fé no Senhor Jesus Cristo, filho de Abraão pela fé. Os judeus são filhos do ponto de vista carnal, consanguíneo, vamos assim dizer, mas os cristãos são filhos de Abraão pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, voltando aqui ao texto, Deus foi quem constituiu o Senhor Jesus Cristo como sacerdote eternamente. Ou seja, os sacerdotes levíticos, eles não são sacerdotes eternos, até porque eles são ceifados pela morte. Sua vida cessa quando eles morrem e outros assumem o seu lugar. Então, portanto, são sacerdotes mortais que cessam o seu ministério quando morrem. Jesus não. Jesus, ele é sacerdote eterno. É bem verdade que ele morreu, como registra os evangelhos, mas é muito verdadeiro que ele ressuscitou e vive eternamente, como diz lá os primeiros capítulos do livro do Apocalipse, onde Jesus disse que ele era o que morreu, mas que vive pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. E por isso que o escritor, ainda escrevendo para aqueles irmãos hebreus, para tranquilizá-los e mostrar a superioridade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que em hipótese nenhuma poderia ser comparado a Moisés, não poderia ser igualado a Moisés, porque ele é superior a Moisés, ele é o Deus de Moisés, ele é a segunda pessoa da Trindade. Então, portanto,
aqueles irmãos de Hebreus não poderiam jamais comparar Moisés ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é superior a Moisés. Então, portanto, diz aqui, os quais no dia da sua carne, ou seja, nos dias em que Jesus viveu aqui entre nós, durante 33 anos, oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplica. Observe que, neste versículo aqui, demonstra também não apenas a divindade de Jesus, o escritor demonstra quando fala de Melquisedeque, portanto da humanidade de Jesus, assemelha a um ser humano que existiu historicamente chamado Melquisedeque, mas demonstra também a humanidade de Jesus, porque ele clamou, ele chorou, ele orou e ele suplicou. E se ele tivesse apenas como Deus, Deus não precisa orar, Deus não precisa chorar, muito menos suplicar. Mas aqui mostra o Filho de Deus encarnado. Aqui mostra 100% Jesus humano, porque Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% ser humano. Ainda hoje é bom que se diga, porque é o único homem no universo que está à destra de Deus. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o único que penetrou do céu. Maria, por mais carinho que temos por ela, porque era mãe da natureza humana de Jesus, é bom que se diga, não mãe de Deus, porque Deus não tem princípio, nem tem fim, e a prova é que Jesus disse que ele, certa feita, provocado pelos judeus, pelos fariseus, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, e Abraão é antes de Maria. Maria era descendente de Abraão. Então Jesus, portanto, era antes de Maria, mostrando ali a divindade de Jesus. Jesus como Deus, Criador de Abraão e de Maria. Então, portanto, Jesus é superior não só a Moisés, como também a Maria, apesar de ter nascido dela, conforme estava profetizado no capítulo 9 e o versículo 6, capítulo 7, capítulo 9, verso 6 de Isaías, e o capítulo 7 e o versículo 14. Mas isso foi um milagre que Deus fez, uma graça que Deus externou para com um ser humano que ele quis fazer, foi o caso de Maria, a nossa querida irmã em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é tão interessante falar dessa particularidade da vida de Maria, que lá no livro de Atos dos Apóstolos, diz a palavra de Deus, que quando Jesus disse que ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, diz a palavra do Senhor que não só os discípulos, mas Maria, a mãe de Jesus, junto com seus irmãos e irmãs, foram também para o templo, para orarem ao Senhor Jesus Cristo, para receberem de Jesus o revestimento de poder que Maria, assim como os discípulos, necessitava. Então, portanto, a Bíblia é maravilhosa em falar dessa pessoa singular, Maria, mãe de Jesus, mas falar da sua humildade e do seu lugar de serva do Senhor, nosso Deus, com a qual nós devemos aprender essa humildade, mas também o seu lugar, que ela nunca procurou ser maior do que o seu filho, o Senhor Jesus Cristo. Tanto é verdade que ali nas bodas de Caná, ela disse a única coisa que ela mandou Jesus fazer. Ela disse, fazer tudo o que ele mandar. E Jesus disse, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a ele servirás. Portanto, embora nós tenhamos um carinho por Maria, mas jamais como cristão poderemos dirigir qualquer tipo de adoração a ela, porque não foi isso que Jesus ensinou e muito menos Maria ensinou. Não há nenhum versículo na Bíblia, de Mateus a Apocalipse, mostrando que nós deveremos dirigir qualquer tipo de adoração a Maria, mas devemos respeitá-la, reverenciá-la como a mãe do nosso querido Salvador. Temos carinho, damos respeito, mas jamais devemos prestar adoração a ela, porque se assim fizermos, estaremos cometendo uma profunda e grande heresia, porque seria idolatria, porque a Bíblia diz que devemos adorar somente a Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto, Jesus, ele como homem, nos dias da sua carne, ou seja, como Deus encarnado, como ser humano,
que estava esvaziado do seu poder divino, porque como Deus ele não poderia morrer, como morreu como ser humano, ele clamou, ele chorou, ele orou, ele suplicou ao que o podia livrar da morte. E quem é que podia livrar da morte? O bom Pai Celestial. E que de fato Deus o livrou. Ele morreu, é verdade, mas ele também ressuscitou, porque Deus não deixou o seu Filho ser corrompido pela morte. Depois de 3 dias, esse Jesus que padeceu a morte, ele ressuscitou para a glória de Deus e para a salvação de todos os pecadores, e hoje ele permanece como sumo sacerdote eternamente. Sumo sacerdote, diga-se de passagem, e é bom lembrar, de todos os seres humanos, em todas as épocas, em todos os lugares, de todas as etnias, de todos os idiomas, povos e nações. Jesus é e será eternamente o sumo sacerdote. Portanto, meu amigo, se você precisa de auxílio, se você precisa de salvação, se você carece de ter um encontro com Deus, Jesus, o sumo sacerdote, se apresenta, ou melhor, a Bíblia o apresenta como o único que pode ajudá-lo a se reconciliar com Deus. E o interessante é que nesse texto aqui, quando mostra que Jesus clamou, que Jesus chorou, que Jesus orou, que Jesus suplicou, há aqui uma perfeita identificação com o ser humano, com todos os seres humanos, que chora, que clama, que suplica, que ora ao Senhor. Ou seja, há uma perfeita identificação com o ser humano. Jesus se identificou com os problemas maiores que os seres humanos passaram na vida. Ele chorou quando Lázaro morreu, ele teve compaixão quando viu a viúva de Naim chorando pelo seu filho. Ele alimentou a multidão quando viu-a com fome. E muitas vezes hoje nós temos cristãos que quando vê as pessoas pobres passando necessidade na fila do osso, como hoje nós estamos acontecendo no Brasil, não tem nenhuma piedade, nenhuma compaixão. Jesus agiu diferente, ele se identificou com as dores do ser humano, porque ele era homem, mas era homem sem pecado. E como tal, ele tem toda a autoridade para hoje ele ajudar você nas suas maiores dificuldades, inclusive nas tentações que você tem na sua vida. Todo homem é tentado pelo diabo. Jesus também o foi, conforme diz capítulo 4, o versículo 10 de Mateus. Ele foi tentado pelo diabo, mas ele resistiu à tentação e ele venceu o diabo. E a Bíblia diz: sujeitáveis a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Portanto, você pode fazer como Jesus fez. Ele é o grande modelo e ele é o sumo sacerdote que lhe dá forças para você também vencer, porque ele sabe que você chora, que você clama e que você suplica, assim como ele suplicou. E feito isso, Deus o livrou da morte eterna, ressuscitou, e ele tem poder sobre a morte até hoje. E portanto, no versículo 8 diz assim: ainda que era filho, ele aprendeu a obediência. Veja, o Deus Todo-Poderoso se fez homem, se fez carne, e assim como todo ser humano, ele aprendeu a obediência, mostrando para nós, se nós quisermos ser filhos do Senhor, servo do Senhor Jesus Cristo, devemos, como ele, também aprender a obediência e a ser obediente a Deus. Então, portanto, fica esta mensagem para o seu coração, meu querido amigo, minha querida amiga, que primeiro, você tem um sumo sacerdote, não um sumo sacerdote segundo a linhagem levítica, mas o sumo sacerdote segundo Melquisedeque, ou seja, eternamente. Um sumo sacerdote que é Deus, um sumo sacerdote que padeceu, um sumo sacerdote que chorou, que clamou, que suplicou, que orou e, portanto, sabe e entende a sua súplica, a sua oração, o seu clamor. Nenhum outro homem no mundo tem essa característica, nenhum outro homem ou líder religioso no mundo tem essa autoridade
e essa característica para ajudar qualquer outro ser humano, senão e somente o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E por último, e por conta disso, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo consumado, ele veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então Jesus passou por tudo isso para que pudesse salvar a minha e a sua vida, para nos dar eterna salvação. Porém, o texto aqui é muito claro. Há uma condição sine qua non, uma condição indispensável. Salvação para todos que lhe obedecem. E eu lhe faço uma pergunta final para finalizar essa mensagem. Você tem obedecido ao nosso Senhor Jesus Cristo? Se você não tem obedecido, Deus lhe dá essa oportunidade agora, para que você possa obedecer o sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, o sacerdote eterno, perpétuo, que conhece as suas aflições, mas só pode salvar você se você obedecê-lo de todo o seu coração. Deus assim os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E mais uma vez desejo a todos vocês um feliz ano novo, um 2022 de muitas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.